Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 3 de novembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos na Revista Espírita no mês de junho de 1861. E hoje iremos dar continuidade à dissertação e ensino dos espíritas, certo, meninas? Certo. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas e irmãs Aramita e Carla. Já solicitando para a nossa irmã Carla fazer nossa prece de gratidão. Amado Jesus, é com alegria que nos reunimos e te agradecemos essa oportunidade que tu nos concede no meio da correria, no meio dos trabalhos aqui do mundo material, onde muitas vezes, nos perdemos achando que é o mais importante. Tu nos dás esse momento de folga, de refrigério, para lembrarmos o que importa, o que é mais importante e por que estamos aqui. Ajuda-nos a não esquecer e obrigada mais uma vez por essa oportunidade que tu sempre nos concede. Ajuda-nos a entender essas lições e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos vendo a dissertação que é assinada por Erastro, com muitos chamados, poucos escolhidos, mas que está no Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Missão dos Espíritas, no capítulo 20, o item 4. Nós já estamos no terceiro parágrafo, que diz: Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Ou seja, se você é como ele diz, missão dos espíritas, se é um homem de boa fé, é ir e pregar, mas não com palavras, né? Através de atitudes, através do exemplo. Porque a palavra, palavra todo mundo fala, né? Dizer textos do Evangelho, da Bíblia de cor e salteado, isso também é fácil. O difícil, o desafio é, consciente da inferioridade que a gente tem, é viver o Evangelho. Isso que é a grande dificuldade. Como a gente acabou de ver nas voragens do pecado, todos falam em nome de Jesus, mas viver, nem mesmo a quem vivia sobre isso agora quer esquecer. Então esse é o desafio de todos nós, viver o Evangelho. E é interessante que nesse recado que ele fala, né, até fazendo o link com a própria oração que eu fiz, de dizer assim que muitas vezes a gente se perde nessa luta aqui, e é que ele fala assim: ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. E que muitas vezes a gente se perde, né, para ganhar mais dinheiro, para conseguir mais fama, mais status, e passa dos limites mesmo, né, para conseguir essa adoração aqui do culto do bezerro de ouro. Essa fala, homem simples e ignorante, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Então a gente lembra aqui dos próprios discípulos, nós podemos lembrar do próprio Estevão, que frente a frente com o melhor orador da cultura judaica na época, que era o doutor Saulo de Tarso, ele falou com uma grandiosidade que incomodou bastante o doutor Saulo de Tarso. Então, aqui ele ainda fala para nós, os espíritas, porque
Deus não fala por boca suja. Se esses homens simples e ignorantes soltam essa língua e falam como nenhum orador fala, é Deus falando por eles. Se Deus está falando por eles, é porque eles não têm mais a boca suja. É diferente quando Deus fala por um trabalhador, por um cristão. É diferente. Por quê? Porque as palavras não são mortas, são palavras vivas. São palavras que carregam uma vibração diferente, que é impossível não tocar o coração de quem escuta, quando Deus fala. Por isso que ele diz, e falareis como nenhum orador fala. É algo divino. Então não é aquele que decora 3, 4 frases e vem fazer uma oração. 3, 4 frases e vai fazer uma palestra pública. Não, não é isso não. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Pastor Jesus. Porque esse pastor aí, porque o que acontece? Quando você sai a pregar, falando ali em nome de Deus, mas não é dizendo falando em nome de Deus, é Deus falando por esse ser. Esse trabalhador, esse verdadeiro cristão, ele vai sim encontrar muitos desafetos, porque o bem incomoda muito, e não é longe não, é quem está dentro. As maiores adversidades, as maiores dificuldades, o professor Denizar encontrou dentro do movimento em Paris, do movimento espírita, porque os inimigos, eles não estão longe, eles estão próximos. Então, quando ele diz aqui, quem importa as emboscadas que vos armem pelo caminho? Porque vão armar. Aí ele diz, somente lobos caem em armadilha para lobos. Então, quando alguém arma, se é um lobo, a própria pessoa vai cair. Quem não é lobo não cai. Se é lobo, vai cair. Aí ele diz, o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Então a gente vê o nosso Chico. Quantas armadilhas foram criadas? E ele não caiu. Porque ele não era lobo. E essas armadilhas não pensam só algo que vai te derrubar, que você vai sentir dor. Não. Muitas vezes essa armadilha é dando tudo o que tu deseja. E se você for lobo, você vai cair. Vou ilustrar. Lembra da Tecla, da obra Paulo Estevam? Aquilo ali foi uma armadilha das trevas, mexendo com o emocional do apóstolo Paulo. Uma mulher jovem e bonita. Ele caiu porque ele não era lobo. Então, quantas armadilhas são construídas? Proposta financeira indecorosa, uma relação comprometedora, uma proposta de trabalho que tu vais ter que deixar toda a tua atividade espírita. Tudo isso é armadilha. E se você for um lobo, se nós formos lobo, a gente cai. Vou ilustrar com o nosso Chico. No ápice do trabalho em Pedro Leopoldo, passando por dificuldades, chegou uma proposta maravilhosa que ele tinha que ir para São Paulo. Era uma armadilha. Ele caiu. Então, nós temos que estar muito atentos para não nos afastarmos da atividade espírita, porque as armadilhas estão vindo a todo momento. E de homens que, grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Creia, aceite a mediunidade, mesmo que você não seja médium. Mesmo que você nunca tenha visto uma mesa responder. Mesmo que você não tenha visto uma psicografia ou uma psicofonia. Quem importa, né? Então, ide homens que grandes diante de Deus,
mais felizes do que Tomé, porque Tomé o quê? Só acreditou se... Então seja muito maior, muito mais feliz do que Tomé, que é aquele que crer sem ter visto. É linda essa mensagem, eu acho. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé e por teu pequeno número. Marcha, diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. É do início, né? O sol da terra são poucos, né? E eram poucos ali, né? Por isso que ele diz, falange imponente pela tua fé e por teu pequeno número, que eram poucos, né? Abre aspas. A fé é a virtude que desloca montanhas, fecha aspas, disse Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Não, é interessante que ele diz que isso ainda, né, para a gente não perder a coragem de viver a mensagem de Jesus para remover as montanhas de iniquidade, ou seja, as injustiças, as malfeitorias, para que as gerações futuras nisso, essas iniquidades sejam só como lenda, do mesmo jeito que para nós as civilizações pagãs, que a gente quando ouve falar de sacrifício humano, de sacrifício de animais, para a gente é uma coisa assim, poxa, como será que era isso? Para a gente soa como lenda, né? Mas foi uma realidade vivida. Então ele diz que se a gente viver, né, cheio de coragem de viver o Evangelho de Jesus, a iniquidade vai ser para as futuras gerações como uma lenda, para nós as civilizações pagãs. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois, levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Ou seja, ele está dizendo que vai ter oposição, ele já falou aqui atrás, e aqui vai ter as subversões, ou seja, são a oposição, a destruição, as morais e filosóficas. Então ele diz, os grandes a desprezarão, os eruditos exigirão provas, mas os pequenos e simples a aceitarão, tal qual como foi a mensagem de Jesus, né? Jesus não foi para os templos nem para as sinagogas, ele foi para os desprezados e os que sofriam para ouvir a mensagem, que estavam com o coração mais aberto a essa mensagem. Voltando aqui, quando ele diz que a fé ela é uma virtude que movimenta as montanhas, a fé, ela movimenta as montanhas. Mas aí ele diz assim, mais pesado do que as maiores montanhas, lembra que o que movimenta a montanha é a fé. Então, mais pesado do que as maiores montanhas, muito mais pesado, está depositado nos corações dos homens, o quê? Mais pesado do que as montanhas, a impureza e todos os vícios que derivam dessa impureza. E ele diz que o que movimenta essa montanha é a fé. Então, é necessário primeiro uma renovação para que a gente possa movimentar essas montanhas. Essas impurezas. E que dessas impurezas derivam os vícios. Muito legal isso aqui.
Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. É um convite assim, emocionante, né? Olha, gente, é hora de trabalho. Mas precisa ter. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Vamos lá, vamos fazer, ser um apóstolo Paulo mesmo, nesse movimento de arregaçar a manga e vamos para o trabalho. É necessário arai, mãos à obra, o arado já está pronto, a terra já foi removida, né? A terra está esperando, arai, vai lá, joga a semente, arai. Movimenta, né? Vamos lá, vamos movimentar essa terra, vamos movimentar, vamos para o trabalho, né? É maravilhoso. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou, mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Não é porque está no caminho que não vai se perder, né? E isso continua se repetindo. Por que a gente insiste tanto no estudo das obras básicas, subsidiárias? Por que a gente se dedica tanto a estudar de forma minuciosa os romances de Emmanuel, as obras de André Luiz, as obras de Humberto de Campos? Por que a gente insiste tanto isso? Para que essas obras não sejam esquecidas, porque os ensinos que estão dentro delas são ensinos eternos, são ensinos autênticos da nossa doutrina espírita, são ensinos autênticos da terceira revelação, são ensinos de ordem divina. Então, o que acontece? O que as trevas fazem? Não pensa que a treva é imediatista. As trevas, elas sabem esperar, tal qual uma serpente que aguarda calmamente para dar o bote, estudando, analisando a sua presa. Então, eles sabem aguardar o momento exato. Então, esse momento está começando a passar. E se nós não estivermos atentos, o espiritismo daqui a pouco é qualquer coisa, menos espiritismo. Então, como diz o nosso irmão Raul Teixeira, falava, né? Essa enxurrada de livros, para desviar a nossa atenção dos verdadeiros livros. E ele dizia, isso é uma ação de espíritos obsessores. Essa ausência de estudos sérios nas casas espíritas, de reunir e fazer um estudo de uma obra básica, de uma obra subsidiária. Não é leitura, leitura se faz em casa, é o estudo detalhado, minucioso, pesquisando. Quantos estudos desse tem nas instituições espíritas? Daqui a um tempo ninguém vai mais saber o que é Paulo Estevam há 2000 anos, Ave Cristo, renúncia, porque não se estimula o estudo dentro da casa espírita. Então vai se acabando. Então a gente precisa e fazer um estudo agradável para que a sociedade, para que os jovens possam querer participar. Não aquela coisa pesada, metódica, endurecida, engessada, que não estimula as pessoas a participarem. Então nós precisamos nos atualizar, porque os livros são maravilhosos, a forma de estudo é que pode estar errada. Então você vê que as pessoas fazem a inscrição, daqui a pouco tem 2, 3 gatos pingados, tem alguma coisa errada. E não é a obra, é a forma. Né? Para terminar, pergunta Kardec. Pergunta, né? Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor
ao próximo pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem em sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, anjo da guarda do médium. E quem foi Erasto? Erasto foi companheiro do apóstolo Paulo, mencionado em Atos, capítulo 19, item, o versículo 22, em Romanos, capítulo 16, versículo 23, e segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Era um oficial público e também cristão, o que o torna um exemplo de cristão integrante da elite social e política. Foi um importante colaborador da codificação do Espiritismo, oferecendo ensinamentos sobre a mediunidade e a moral. Ele é lembrado pela frase: mas vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma única teoria errada. E o anjo da guarda do médium, o médium era o senhor Dumbell. E esse não tem a boca suja, né? Com certeza. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim finalizamos o estudo de hoje e agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais estas lições e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.